Deixa eu te perguntar, você já imaginou um mundo sem prisões? Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José. E aí, meus camaradas, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, mas me chamam de Kinoko, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CAD Comunista. Nesse vídeo, eu vou tratar do tema abolicionismo penal, que abrange o assunto do fim das prisões, que é a continuação de um vídeo que está aqui no card, que é a função da polícia no sistema capitalista. Espero que vocês gostem. Voltando à primeira pergunta do vídeo, você já imaginou um mundo sem prisões? Seria um mundo muito caótico, né? Pessoas perigosas, assassinas saindo pela rua, porque a prisão, que é a instituição que sempre existiu para conter elas, desapareceu. Mas espera aí, sempre existiu? O sistema prisional brasileiro tem como marco a inauguração, em 1850, da Casa de Correção, no Rio de Janeiro, penitenciária que depois se tornaria o Complexo Frei Caneca. Um século e meio depois, o crescimento da população carcerária explodiu. Entre 1990 e 1999, o aumento foi de 115%. Entre 2000 e 2009, 103%. Eram 90 mil presos em 1999. Aumentou para 232 mil em 2000 e chegou a 496 mil em 2010. A gente está muito acostumado a ver as prisões em todos os lugares, em séries, na TV, principalmente nos noticiários. Isso faz com que as prisões sejam parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Isso, dentre outras coisas, faz com que a gente assuma que as prisões sempre estiveram por aqui, que elas sempre fizeram parte da nossa sociedade, mesmo que a maioria de nós nunca pisou dentro de uma prisão. E para entender como a prisão funciona, a gente precisa saber um pouco da história dela. O modelo atual de prisões ele é bem recente. Ele surgiu cerca de 200 anos atrás. Surgiu para ser uma alternativa às antigas punições que existiam, que eram físicas. Normalmente, essas punições eram feitas em praças públicas para botar medo na população para elas não cometerem o crime que aquela pessoa tinha cometido. Então, antigamente, ficar preso não era considerado ser punido, porque a punição era um castigo físico, como chibatadas, torturas e por aí vai. A pessoa só ficava encarcerada à espera da sua punição física. A prisão como privação do ir e vir surgiu como um jeito mais humanizado de punição aos crimes. Porém, apesar de não existir as prisões como a gente conhece hoje, havia um sistema muito parecido, a escravidão. A escravidão mantinha uma grande quantidade de pessoas negras na pior condição de vida possível. Trabalho até não conseguir mais. Era uma verdadeira ferramenta de controle social. Não foi uma coincidência o fato das prisões como a gente conhece hoje terem se popularizado após o fim da escravidão. One of the things that people have to bear in mind is that when we think about slavery, it was an economic system, and the demise of slavery at the end of the Civil War left the Southern economy in tatters. And so this presented a big question. There are 4 million people who were formerly property, and they were formerly kind of the integral part of the economic production system in the South, and now those people are free. And so what do you do with these people? How do you rebuild your economy? Porque após esse período, o Estado precisava manter o controle social de alguma forma e continuar lucrando do jeito que lucrava na época da escravidão, dando surgimento às prisões como a gente conhece hoje. Nos Estados Unidos, por exemplo, as prisões seguiam algo muito parecido do que era feito lá nos campos de algodão. Os encarcerados eles trabalhavam para o Estado e não recebiam nada por isso. Trabalhos esses que eram análogos à escravidão. Já no Brasil, as prisões surgiram de uma maneira um pouco diferente. Cada uma com sua particularidade, porque elas eram controladas pelas províncias. Os presos também faziam trabalho para o Estado, como era nos Estados Unidos. Só que dessa vez eles trabalhavam junto com os escravos, porque o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Um dos modelos mais comuns dessa época eram as casas de detenção, que começaram a se popularizar no Brasil depois do Código Penal de 1830. Mas essa questão dos presos indo para a prisão para gerar lucro não podia ficar tão escancarado. Então, se colocava que as prisões eram um lugar de reabilitação.
E o trabalho fazia parte dessa reabilitação. A propaganda que era feita das prisões mostrava um lugar onde os criminosos refletiam sobre o que tinham feito, eram reabilitados e depois reinseridos na sociedade. Esse discurso de reabilitação também estava ligado a um discurso religioso, do preso se reencontrar com Deus. Em algumas prisões do século XIX, por exemplo, o preso só podia fazer duas coisas: trabalhar ou ler. E essa leitura era a Bíblia. Ele não tinha acesso a outra leitura. Mas esse negócio de reabilitar e remodelar o preso fica só no discurso mesmo, porque na prática não existe reabilitação. O sistema punitivista faz com que as prisões sejam um lugar de moer gente. É um sistema insalubre, superlotado e praticamente abandonado. Não existem aparatos o suficiente para receber e acolher essas pessoas. Quando chega num ambiente de prisão, a primeira coisa que tem é um jargão que nós usamos, é enterrado vivo. Você se sente enterrado, parece que você já não pertence mais ao tecido social, você já é uma coisa à parte. Não é porque a escravidão foi abolida que a gente deixou de ter relações muito parecidas com a do passado. O racismo continua a influenciar as estruturas, as atitudes e as relações cotidianas, só que hoje de uma maneira um pouco mais velada, dentro das prisões. Não é coincidência que a maioria dos aprisionados são negros, é quase 70%. Durante a história, se criou uma narrativa que o negro ele era violento, vagabundo, que ele era um perigo para a sociedade. E o Estado capitalista usou dessa narrativa que ele mesmo criou para continuar aprisionando essas pessoas. Decretos que determinavam a detenção de vadios foram criados a partir de 1893. E sendo que a escravidão acabou por lei em 1888, a gente consegue imaginar para quem esses decretos foram feitos. Após a abolição da escravatura por lei, o número de negros encarcerados decolou e ele continua a subir até hoje. E como a prisão é um ambiente que só tem punição, acaba não reabilitando, não resolve o conflito que levou aquela pessoa para dentro da prisão. A prisão não reabilita a pessoa, ela apenas mergulha essa pessoa ainda mais no mundo do crime. A gente pode ver isso com os dados de reincidência, que é quase de 42%. Se as prisões estivessem reabilitando, o número de pessoas que estão voltando para as prisões não seria tão grande. Como o preso não é reabilitado, sempre vai acabar havendo mais encarceramento. É um ciclo, que vem desde o Brasil Império. O negro é marginalizado e enquadrado em leis para levar ele preso, vai preso, adoece na prisão, mental e fisicamente, depois ele sai desse espaço extremamente prejudicado e uma das consequências é a sua reincidência. A prisão então se torna uma solução enganosa. O aprisionamento ele é cada vez mais usado para desviar os olhos dos principais problemas sociais, como o racismo, a pobreza, o desemprego e a falta de educação e muitos outros. A gente percebe que não é a prisão que contém esses criminosos perigosíssimos da sociedade. É a prisão que cria esse tipo de sujeito. A ideia de vermos todo criminoso como uma figura extremamente nociva para a sociedade é reafirmada todos os dias em séries e na TV. Sendo que a maioria dessas pessoas que foram presas por pequenos delitos e quase metade delas ainda não teve seu julgamento. O objetivo desse vídeo não é tirar toda e qualquer culpa das pessoas que cometeram crimes, mas sim mostrar que a máquina que está aí para resolver esses problemas acaba ampliando o problema. Vamos pegar como exemplo uma política do governo que visa diminuir a criminalidade, mas acaba aumentando. Vamos falar de guerra às drogas. A política de guerra às drogas ela foi implementada pelo Estado brasileiro para mostrar a efetividade da polícia e fazer a população gostar e confiar nessa polícia, porque ela estaria deixando o ambiente mais seguro com a prisão de grandes traficantes. Mas o que acontece é que a ação policial é focada em pessoas fáceis de serem detidas, com delitos que são focados no flagrante. Enquanto isso, os delitos mais complexos, que precisam de mais investigação e inteligência, apresentam baixos níveis de solução. As forças policiais prendem principalmente as pessoas que estão na base do tráfico, que são altamente substituídas, enquanto tem poucas prisões de chefes de quadrilhas e líderes de facções. Então o problema nunca é resolvido. Por isso que a gente sempre vê que as drogas sempre ganham as guerras às drogas. Porque é uma ação feita meramente para gerar uma falsa sensação de segurança, só que na verdade ela só está prendendo mais pessoas, aumentando assim a criminalidade. A lei é muito clara. A lei diz que a pena privativa de liberdade deve ser usada naqueles casos de crimes com violência, né? De crimes em que há um risco à vida. Se essa legislação realmente fosse cumprida pelos juízes,
a gente tinha um número infinitamente menor de pessoas presas acusadas de tráfico de drogas. Agora que entendemos como a prisão surgiu, para que ela serve e quem contribui para o aumento do encarceramento nos dias de hoje, a gente consegue perceber que o encarceramento não é um problema fácil de se resolver. Ele toca em pontos muito sensíveis do capitalismo, como pobreza, racismo e lucro. Para ter um mundo sem prisões, vários desses outros problemas também têm que desaparecer. Mas não custa nada imaginar um mundo sem prisões, né? Então vamos voltar para o ponto inicial do vídeo. Como seria esse mundo sem prisões? As pessoas que lutam contra o sistema prisional já escreveram muito sobre esse assunto e como seria essa possível realidade. E para elas, primeiramente, um mundo sem prisões é uma construção. As prisões não deixarão de existir de um dia para o outro, e os problemas que elas criaram também não. Então temos que pensar em alternativas para as prisões e para esses outros problemas que o sistema carcerário criou. Alternativas essas que não podem seguir a mesma lógica das prisões, que é a lógica da punição, que ignora vários conflitos sociais, como a opressão de classe, a pobreza e o racismo, e continuam perpetuando a violência sobre pessoas, que muitas vezes estão vulneráveis. A alternativa mais eficaz, ou o objetivo maior, é fazer com que as prisões não precisem existir. E como que a gente faz isso? Fazendo com que as pessoas que antes iam para as prisões sejam acolhidas de outra maneira. Por exemplo, cerca de 25%, sim, 1/4 das pessoas que estão presas hoje apresentam algum tipo de transtorno mental. Essas pessoas não deveriam estar em prisões, elas deveriam ser acolhidas por outras instituições que conseguissem tratar melhor delas. Outro passo muito importante é cuidar das pessoas antes delas serem presas, no caso, evitando que elas cometam crimes, dando um enfoque maior na educação. A educação é a alternativa mais poderosa a cadeias e prisões. A gente tem que lutar para que a educação exista e seja de qualidade para todas as pessoas. Mas não é qualquer tipo de educação. Eu não estou falando para criar pessoas mais disciplinadas, militarizar as escolas ou criar mais programas falhos como o ProErd. Eu estou falando que a escola tem que ser um lugar que incentive o prazer de aprender. Uma outra alternativa defendida pelos estudiosos que querem o fim das prisões é mudar como a sociedade encara e responde a crimes e comportamentos problemáticos, através da justiça restaurativa. A justiça restaurativa propõe uma série de fatores, mas basicamente, ao invés de punir o agressor pelo crime, a ideia é fazer uma reparação do dano causado pelo crime. Reparação essa que pode acontecer de várias maneiras. Apoio à vítima, serviço comunitário, reparação monetária, caso ela tenha, ou simplesmente um pedido de desculpas. Quando um crime acontece, a vítima normalmente não tem nenhum apoio do sistema judicial. E a ideia da justiça restaurativa é colocar a vítima como protagonista do conflito. E ela, junto com o agressor, vão definir qual é a melhor maneira de reparar esse crime. Mas esse tópico da justiça restaurativa é algo muito complexo e não é o objetivo principal do vídeo. Então eu vou colocar aqui na descrição vários vídeos e textos sobre a justiça restaurativa, caso vocês queiram se aprofundar mais. Com as medidas que eu falei anteriormente e a criação de novas instituições que substituam o espaço que agora é ocupado pelas prisões, as prisões vão ter cada vez um espaço menor na sociedade, chegando num ponto que elas nem vão precisar mais estar lá. As prisões vão estar obsoletas. Esse mundo onde as prisões não precisem existir vai ser um mundo mais justo, mais livre e que, se um crime for cometido, o agressor vai ser realmente reabilitado e a vítima vai ser devidamente tratada. Um mundo sem prisões é um mundo onde haverá menos racismo e menos opressão. Mas tem um porém. As prisões só vão deixar de existir num mundo sem capitalismo. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas inglórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que esse vídeo é só uma introdução ao tema abolicionismo penal. Caso vocês queiram estudar mais, eu deixei aqui embaixo as referências que eu usei e algumas indicações de pessoas que entendem mais do assunto do que eu. Não esqueçam de deixar o like e comentar o que vocês acharam. E apoiar a gente no Apoia-se caso vocês possam. É isso então, gente. Fiquem com Deus, leiam Marx e tchau!